Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Nós estamos estudando essa revista, primeiro trimestre de 2026. Estamos estudando a Santíssima Trindade, uma das doutrinas mais complicadas, mais difíceis das Escrituras. Mas nossa meta nesse trimestre é elucidar esse tema. Na aula de número 1, a gente já falou especificamente sobre a Santíssima Trindade. Foi uma aula muito boa, caso você ainda não tenha assistido, é só entrar no nosso canal lá, vai ter a playlist EBD, todas as aulas estão ali. Na aula passada a gente estudou a pessoa do Pai e hoje nós vamos estudar a lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Essa lição vai ser ministrada no dia 18 de janeiro de 2026 nas igrejas que seguem o calendário. Antes de começar essa aula de hoje, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Sua inscrição, seu like, seu compartilhamento são muito importantes para nos ajudar a fazer o canal crescer. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, seja membro. Se quiser falar direto comigo, seja membro consultoria. Você vai ter meu número de telefone que você vai poder pegar aqui no link que está aqui na descrição desse vídeo. Me manda uma mensagem e a gente já começa a conversar. Quero agradecer a todos os membros do canal, quero agradecer a todos que têm deixado a sua oferta. Se você quiser fazer uma oferta para o nosso ministério, é só ler esse QR Code que está aparecendo aqui agora, ao lado. O valor é livre, você pode colocar o valor que você quiser e deixar a sua oferta. É como aquela oferta que você deixa na escola bíblica aí da sua igreja. Vamos lá para a aula de hoje. Na introdução, o envio do Filho pelo Pai para a salvação do mundo é ponto central no plano da redenção. Essa revelação bíblica destaca o amor de Deus e a unidade da Trindade em ação. O Pai envia o Filho padece sua morte vicária pela humanidade e agora, na Era da Graça, o Espírito Santo é aquele enviado para incutir nos corações, colocar nos corações essa obra de Cristo. E o trabalho do Espírito Santo é nos fazer lembrar das palavras de Jesus e tornar o plano da redenção uma coisa real para nós. O Espírito Santo, ele convence o mundo, convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então a obra da redenção não é uma obra só de Cristo, né? É uma obra da Trindade. O Pai envia o Filho morre pela humanidade e o Espírito Santo faz com que isso se torne realidade nos corações dos ouvintes. Nossa palavra-chave de hoje, então, é envio. Uma nota aqui sobre essa palavra-chave. Na 1 de João 4:9 nós temos: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Isso aqui é o texto áureo, a gente vai comentar no texto áureo, tá bom? Mas, como a gente agora está comentando a palavra-chave, né? O termo grego nesse texto aqui, eu vou deixar para ler o texto em grego lá no comentário do texto áureo, mas vamos sacar só a palavra-chave aqui. A palavra-chave é enviou, né? É envio. No texto de 1 João 4:9 aparece enviou. Enviou é traduzido do grego apestalken. O termo grego apestalken deriva do termo grego apóstolo. E o termo grego apóstolo é o que é traduzido nas escrituras por apóstolo. E apóstolo significa aquele que é enviado. E não simplesmente ser enviado, mas ser enviado com uma missão. Ser enviado como embaixador. Ser enviado com plenos poderes daquele que o envia. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Nós vamos estudar hoje o envio de Jesus Cristo, do Filho, da segunda pessoa da Trindade, pelo Pai. Então, a gente já vê aqui no comentário da palavra-chave que esse envio não é um envio simples, é um envio com plenos poderes. Jesus vem, então, com o poder de Deus, com a missão dada por Deus de salvar a humanidade, de morrer vicariamente pela humanidade e salvá-la. Morte vicária, o termo vicário vem do latim, vicarius, que significa aquele que faz a vez de outro. No sentido que você conhece da Igreja Católica, os padres da Igreja Católica, pelo menos antigamente, eram chamados de vigários. Essa palavra tem a raiz no termo latim vicário.
O padre, então, o vigário, o papa principalmente, ele é vicarius filii Dei, o substituto do Filho de Deus, aquele que substitui com plenos poderes. Então, esse é o sentido da palavra vicário. Vou deixar um vídeo aqui, vicarius filii Dei, se você quiser assistir, um vídeo bem curtinho, não dá 5 minutos, caso você queira entender o termo vicário. Então, queridos, aqui é o termo envio, do grego apestalken. Está no mesmo campo semântico de apóstolo, que significa apóstolo, aquele que é enviado. A nota vai ficar para vocês na nossa aula do blog. Caso você vá no blog, você pode copiar, colar, imprimir, levar para a sua aula, para enriquecer a sua aula. É por isso que nós trabalhamos aqui para vocês. Se for no blog, clique no botãozinho seguir lá no blog, siga o nosso blog. Fazendo isso, você vai dar uma força para nós. Uma curiosidade gramatical aqui do termo apestalken, do grego, esse verbo está no tempo perfeito. Isso aqui indica uma ação que aconteceu no passado, mas que tem efeito no presente. Então, não foi uma ação isolada no tempo, não foi uma coisa que teve significado, que teve valor só naquela época em que Cristo viveu na Terra e morreu. Não valeu só para aquela geração dele, mas vale tanto retroativamente. A morte de Cristo tem valor retroativo, então ela vai alcançar todos os que morreram antes dele com a salvação e alcança também para o futuro, que no caso somos nós, e ainda depois de nós, essa morte vicária, esse envio aqui, esse apestalken, vai ter valor. É atemporal. Esse sacrifício tem valor em todos os tempos, passado, presente e futuro. Nossos objetivos na aula de hoje são 3, como sempre, né? Compreender, reconhecer e identificar. Nós vamos compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor da parte de Deus. Vamos reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos. Eu vou explicar isso aqui num dos tópicos da lição aqui. Vou explicar direitinho o que é esse negócio de plenitude dos tempos. A gente vê escrito lá em Gálatas, mas o que significa essa plenitude? Vou dar 3 aspectos quando chegar a hora. Identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Então, a salvação não é um projeto de uma pessoa só, mas de 3. O nosso texto áureo, na 1 de João 4:9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. En tuto ephanerofe e agapito feu enimina. Oti tonion nafton ton monogene apestalken ofeosis ton cosmon. Ina zizomen vi aftu. Nós vamos destacar aqui, já destaquei lá, né, em enviou, mas aqui nós vamos destacar então aqui apestalken novamente, mas nós temos mais algumas palavras para destacar aqui no texto áureo. Acho que a mais importante palavra para a gente destacar aqui no texto áureo é manifestou. Ephanerofe. Ephanerofe, na sua etimologia, vem do grego phanero. Phanero está no mesmo campo de significados de phaneros. E phaneros significa visível, significa uma coisa clara. A raiz desse termo, ephanerofe, que está no mesmo campo de phanero e de phaneros, é o termo phaino, que significa brilhar ou trazer à luz. Ephanerofe, então, não é apenas aparecer, né? Não é apenas se manifestar, mas é tornar plenamente visível, porque significa uma coisa que realmente é visível. Do jeito que você está vendo essa revista aqui, do jeito que você está me vendo aqui, é o sentido de phaneiros, que está no mesmo campo de ephanerof, que é traduzido ali por manifestar. Nisso se manifestou o amor de Deus. Então, é fazer com que uma coisa brilhe, é trazer uma coisa à luz, é tornar essa coisa plenamente visível. E tem uma coisa interessante aqui sobre o tempo do verbo. Ele não indica um evento histórico definitivo, ou seja, uma coisa que aconteceu uma única vez, mas fala do amor de Deus que deixou de ser um conceito abstrato e se tornou uma realidade tangível e visível na pessoa de Cristo. Então, com o envio de Jesus,
com o envio de Jesus, o amor de Deus, que antes era abstrato, ou seja, uma coisa que só podia ser sentida, mas não podia ser vista, agora pode ser vista. Esse é o sentido bem profundo de Ephaneroth. É uma coisa que brilha aos nossos olhos. É uma coisa clara, patente aos nossos olhos. É uma coisa que aparece. Aparece de forma plena, é plenamente visível. Então, Jesus é a expressão manifesta do amor de Deus. Então, olha que lindo que fica o versículo sendo entendido nessa perspectiva de destacar esse termo grego Ephaneroth. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Então, não precisava nem... na língua portuguesa, quando a gente lê a segunda parte do versículo, a gente entende. Mas no grego a gente já entende só na primeira parte. Só de avaliar o verbo na sua etimologia. É, então, manifestar de forma clara, visível, brilhante, totalmente perceptível. Quando a gente lê a segunda parte no português, a gente lê assim, ó, que o amor de Deus se manifesta em que ele enviou seu Filho unigênito ao mundo. Então, mas se a gente for avaliar o termo amor aqui na profundidade mesmo, a gente vai ver que o amor ainda continua abstrato. Mas quando Jesus se manifesta, então Jesus se manifesta como uma expressão viva do amor de Deus. Aí ganha corpo, né? Então fica realmente uma coisa, como que eu poderia dizer? Irrefutável. O amor de Deus para conosco é irrefutável. Nisso se manifestou o amor de Deus, em que ele enviou seu Filho. Outra coisa importante para a gente entender aqui no texto áureo é que esse amor não é qualquer amor. Não é filho, não é eros, não é nenhuma das 8 palavras gregas traduzidas por amor que você pode ver nesse vídeo aqui, mas é agape. Agape é a maior expressão de amor em todo o universo da existência. En tuto ephanerofe tu agape tu feu en mim. E nisso se manifesta o amor de Deus para conosco. Então, o amor que aparece é agape, aquele amor incondicional, aquele amor que não pede nada em troca, aquele amor que é o amor de Deus mesmo, aquele amor desinteressado. Agape é um amor que visa o bem da pessoa que é amada, mesmo que essa pessoa nem tenha consciência que está sendo amada. Então veja que daqui a pouco a gente vai ver João 3,16, inclusive no grego também, vocês vão ver o termo agape aparecendo lá de novo. E lá está dito que Deus amou o mundo de uma maneira tal que entregou seu Filho pelo mundo. Esse amor é o mesmo que aparece aqui, é o grande e incondicional amor de Deus. E aí, a última palavra para a gente avaliar aqui no texto áureo é para que por esse amor, para que por esse Cristo enviado, para que pelo Filho de Deus enviado por nós, nós vivamos. Aí o termo grego aqui para vivamos é zizomen. Zizomen significa viver, significa ter vida, mas não é um viver comum. Vida, no grego, a gente tem... Vou deixar outro vídeo, tá bom? Explicando vida, o conceito de vida nos 3 idiomas, grego, hebraico e latim. Vai valer muito a pena, vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição também. Se você estiver no blog, tem um link aqui, é só clicar no link, já vai abrir esse vídeo para você assistir, você vai entender o termo vida nos 3 idiomas. Viver aqui vem do grego zoe. Não vem de bios, não vem de uma palavra comum para a vida. Bios é a vida no sentido biológico, mas zoe é a vida no sentido espiritual, é a vida eterna. Zoe significa a vida de Deus, zoe significa a vida na sua maior expressão. Então, quando a Bíblia diz assim, para que por ele vivamos, não é viver uma vida biológica só, não é viver uma vida terrena, não é a vida do corpo. É vivermos para que por ele vivamos, é viver uma vida espiritual plena e viver posteriormente na salvação com Deus uma vida eterna. Então, a gente tem essas 3 palavras importantes aqui no texto áureo, que é ephanerofe, manifestar-se, amor, que não é qualquer amor, mas é agape, e vivamos. Viver nesse sentido, viver uma vida eterna com Deus e uma vida espiritual de qualidade.
A leitura bíblica de hoje está em João 3, 16, 17, 1 de João 4, 9 e 10 e Gálatas 4, de 4 a 6. É importante fazer aí. Tópico de número 1 da lição de hoje, o envio do Filho e o amor do Pai. Item 1 do tópico 1, o amor incondicional do Pai. Já acabei de comentar, né? Mas vamos dar uma passadinha aqui. O envio de Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo, que está em João 3 e 16. O verbo no grego para Deus amou aqui é agapau ou agapo. Essas duas pronúncias valem. Uma clássica, uma moderna. Enquanto verbo é agapau ou agapô. E enquanto substantivo é agape, que é o amor. E é agape mesmo, tá bom? Eu sempre faço questão de falar isso, porque as pessoas acostumaram tanto com ágape que não reconhece a pronúncia agape. Mas no grego a pronúncia e a escrita é agape, é o amor de Deus. Esses dois termos, agapau, agapo e agape, expressam a natureza essencial de Deus. Deus é amor. Então, agape é um amor que se manifesta sem interesse de recompensa. Ele se manifesta porque a pessoa que manifesta agape tem profundo interesse pela outra pessoa. É o que Deus tem por nós. Não só por nós, seus filhos, os cristãos, mas por todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos ver como o termo aparece em João 3,16? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No grego é assim, utos garigapes en ufeos ton cosmon, osti tonion ton monogene voken, Inna pas opistevones afton mi apolite al ehizoin neonion. Então aqui em João 3,16 aparece igapsen. Igapsen é a forma verbal do substantivo agape. Agape é um substantivo, porque agape é amor, né? O amor de Deus. E indica uma ação específica que foi feita no passado, mas que foi feita de forma completa. Então isso fala que o amor de Deus demonstrado uma vez foi demonstrado de forma definitiva, não ficou presa em um determinado tempo da história, mas vale para todos os tempos. A morte de Cristo é demonstrada pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, utos garigapes e no feoston cosmon, porque Deus amou o mundo enviando seu Filho. Então, esse sacrifício de Jesus não teve valor só para aquela época. E gapsen é transcendente, transcende o tempo. Valeu para aquela época, vale para a nossa época e vai valer para o futuro. Item de número 2, a iniciativa soberana de Deus. Desde a antiguidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano, o plano de redenção. Efésios 1, 4 e 5. Mas antes da fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. 1 de Pedro 1, 18 e 20. Então Deus, em sua soberania e no seu amor imutável, no seu amor imensurável, ele tomou essa iniciativa de enviar Jesus como Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Efésios 1 e 19. A Escritura ela confirma que o amor de Deus antecede qualquer atitude humana. Não foi a gente que amou ele primeiro, foi ele que nos amou primeiro. É o que a gente tem na primeira de João 4 e 10, na versão ARC. Nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Então, Deus nos amou primeiro. Como assim Jesus já estava morto no plano de Deus antes da fundação do mundo? É porque Deus é onisciente. Deus é eterno e onisciente. Eu vou indicar para você, já indiquei nas outras aulas, eu vou indicar para você essa série aqui, ó, que está aparecendo no card. Eu vou deixar ela aqui também na descrição. E eu vou deixar ela está aqui, ó, na aula no blog. Só clicar no link vai abrir. São 8 aulas sobre o conhecimento de Deus.
Se você assistir essas aulas, são vídeos de 10 minutinhos, explicando 8 tipos do conhecimento de Deus, começando com a onisciência. Você vai entender que Deus não tem condição de não saber as coisas. Deus, ele não aprende as coisas. O conhecimento de Deus é arquétipo, e é simultâneo, e é onisciente. Vou parar para não falar todos os tipos do conhecimento, que eu quero que você assista a série. Para o seu bem, não para o meu, né? Porque eu ministrei, eu já sei, eu quero que você aprenda. Então, na mente de Deus, tudo é claro, tudo é pronto, tudo é arquétipo. Então, Jesus já estava morto no plano de Deus, Jesus já tinha sido enviado no plano de Deus desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus é onisciente. Aliás, Jesus já estava morto no plano de Deus desde antes das coisas serem criadas no mundo. Então, mesmo antes do Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, onde as coisas começam a ser criadas. Jesus já fazia parte desse grande plano de Deus, de ser o Salvador, de ser aquele que ia morrer no nosso lugar. Essa narrativa, assim, meus irmãos, essa fala do autor bíblico, e não só de um, mas de todos, que Jesus era um plano eterno de Deus, colocando de forma simples aqui, é porque Deus sabe todas as coisas. Como ele é eterno, ele sabe todas as coisas desde a eternidade. Nós, com a nossa mente limitada, nós nunca vamos entender a mente perfeita de Deus, tá bom? É impossível. Então, olha o sofrimento dos autores bíblicos de pegar a mensagem de um Deus eterno, de um Deus atemporal, de um Deus perfeito, que tem conhecimento pleno, pegar a mensagem desse Deus e transformá-la, né, registrá-la de uma maneira que os seres humanos possam entender. Eu gravei até um short, inclusive, tá, no nosso canal. A Bíblia é antropomórfica. Por quê? Porque a mensagem de Deus precisa ser transformada para que os homens possam entender. Inclusive, isso aí é hermenêutica, né? A raiz da palavra hermenêutica está no deus Hermes, que era o mensageiro dos deuses, principalmente de Zeus. Então, Hermes pegava a mensagem de Zeus, difícil dos homens entender, e traduzia para que os homens pudessem entender. Os autores bíblicos são assim também, eles são hermeneutas da vontade de Deus. Eles escreveram de uma maneira que a nossa mente possa entender os planos de Deus. Mas a gente nunca vai entender como que Deus não tem princípio nem fim, como que Deus é eterno, como que Deus já sabia de todas as coisas. Olha que coisa difícil a gente entender. Mas se Deus sabia de todas as coisas, por que criou o homem? Já não sabia que ia dar errado, né? Não sabia que ia ter que enviar seu filho ia ter que morrer, padecer, sofrer pela humanidade? Mas se Deus for deixar de fazer coisas porque ele sabe de todas as coisas, ele não vai fazer nada. Porque ele é perfeito, concorda? Então, essa limitação está só na nossa cabeça, na mentalidade eterna de Deus, na mentalidade onisciente de Deus. Não tem esse problema. Ele vive bem com essas coisas que para nós são dificuldades. Para ele não é nenhuma dificuldade. Então, mesmo antes da fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Por tudo isso que eu expliquei. Porque Deus é eterno e sabe todas as coisas. Uma nota para a 1 de Pedro 1, 18 e 20. 1 de Pedro 1, 18 e 20 fala assim, ó. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui? Olha só. O qual, na verdade, esse o qual aí é Cristo. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Isso aí é João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse princípio de João é mais antigo do que o princípio do Gênesis. No princípio do Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio do Gênesis é princípio de criação. O princípio de João é eterno, é atemporal, está antes. Nesse princípio de João, o verbo era Deus, estava com Deus. Então é uma coisa muito mais antiga. Em outro tempo,
é o que eu acabei de falar. Esse outro tempo é aquele tempo que não é tempo, que é eternidade, do qual João fala. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa narrativa de João capítulo 1, versículo 1, não está na linha do tempo, está na eternidade. E eternidade não é tempo, tá bom? Nunca confunda eternidade com tempo. O tempo é uma fenda na eternidade. A eternidade é uma coisa que não tem princípio e nem fim. Deus é eterno porque ele não tem princípio e nem fim. Tudo na criação, inclusive nós, os demônios, os anjos, tudo é eternizado, porque tem um início e não terá fim, mas teve um início, então já não é mais eterno. Aí a gente usa esse termo técnico teológico, eternizado, para significar tudo aquilo que foi criado. Teve um início, mas que não vai ter fim. Então, queridos, esse outro tempo é o tempo eterno. Foi manifestado nesses últimos tempos agora. Esse que foi manifestado nesses últimos tempos é Jesus, que o Pai enviou, mostrando para nós o seu amor. Esses últimos tempos aqui, do qual o versículo fala, é a plenitude dos tempos, que nós vamos comentar já aqui no tópico de número 2. Antes de entrar no tópico de número 2, tópico de número 3 do item 1, que é para finalizar o tópico 1. O envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por um verbo, que é o verbo enviar, isso é mais do que um envio. Essa obra, essa ação é mais do que um simples envio. É um presente de Deus para a humanidade. Olha só o que diz 1 de João 4:10. Nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, queridos, o envio do Filho é uma obra que não foi uma decisão de Jesus, não foi uma decisão separada, unilateral de Cristo, fora da Trindade. Não. Foi uma decisão da Trindade. A salvação, o plano de salvação, a manifestação de Jesus ao mundo se dá pela vontade da Trindade. O Pai vê a necessidade, porque o mundo estava perdido, aí ele ama o mundo de tal maneira que ele envia o seu Filho. Então o Pai envia, o Filho vem, cumpre a obra da redenção e o Espírito Santo agora confirma essa obra da redenção nos corações. Então, o envio do Filho é uma obra da Trindade. Não foi um desejo, um plano unilateral de Cristo, mas um projeto da Trindade. E isso tudo que eu falei aqui, que o Pai parece ser o maior, o soberano, e aí ele fala com seu filho concorda, e ele envia o seu filho para morrer pela humanidade, e o Espírito Santo é aquele que vai falar com a humanidade, testificar nos corações a respeito dessa obra salvadora. Isso não implica dizer que há maior ou menor na Trindade, que foi o que a gente discutiu na primeira aula. Na primeira aula a gente deixou muito claro, muito bem explicado aqui que não tem pessoa maior na Trindade. Os três são iguais. E quando a gente vê uma hierarquia de função, onde a Escritura, aqui ó, a Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus diz o Pai é maior do que eu, e em tantos lugares Jesus aparece mostrando menor do que o Pai, isso aí é uma hierarquia funcional. Uma hierarquia de função. O Pai assume a função de Pai no início, depois vem Jesus assumindo a função de filho, né? Jesus não, a segunda pessoa da Trindade, né? Assumindo a função de filho, morrendo pela humanidade. E agora o Espírito Santo, o Consolador, está assumindo essa função de consolador, de advogado, de trabalhar por nós, de interceder por nós agora na era da graça. Então cada um tem um ministério. E essas funções, essa hierarquia funcional, como eu expliquei bem na primeira e na segunda aula desse trimestre, é uma hierarquia de função. Não é o que representa a eternidade. Na eternidade são três pessoas eternas, antes da criação e depois da criação. Tópico de número 2, o Filho e a plenitude dos tempos. Item 1 do tópico 2, a preparação histórica e religiosa para a chegada do Filho, para o envio do Filho. O envio de Cristo, ele não foi um plano improvisado, mas foi um propósito, um desígnio de Deus, um propósito eterno de Deus. Como que a gente entende esse negócio de desígnio eterno? Já expliquei, né? É porque Deus é onisciente.
Porque Deus é super consciente, ele sabe de todas as coisas. Então, não tem como esconder de Deus uma coisa futura, como tem condição de esconder de nós. A gente não sabe o futuro, mas Deus conhece passado, presente e futuro como se fosse uma coisa só. Por isso, a morte de Cristo, o envio de Cristo na plenitude dos tempos é um plano eterno. Porque Deus é eterno, o conhecimento de Deus é eterno. Deus não aprende, não agrega conhecimento. O conhecimento de Deus é simultâneo. Ele sabe tudo de todos os tempos ao mesmo tempo. Assiste a série que eu te indiquei, você vai gostar muito. A plenitude dos tempos indica que a vinda do Messias se deu num tempo determinado por Deus, que é o que diz Romanos 5 e 6. Esse tempo determinado é porque tudo aqui na Terra, tudo aqui no mundo, no meio dos homens, estaria preparado para receber Jesus. Seria o melhor momento, tá bom? Já vou explicar o que é plenitude aqui. A Trindade, então, na sua perfeita unidade e sabedoria, envia Jesus no momento exato, no tempo oportuno, no momento em que o mundo estava preparado. O mundo estava preparado para receber Jesus? Era então a plenitude dos tempos? O que é plenitude dos tempos? Significa, o termo plenitude dos tempos vem do grego pleroma chrono. Nota que aparece aqui, chrono, do grego cronos, que significa tempo cronológico mesmo, o tempo do relógio. Então, o tempo veio passando. Quando chegou agora, na hora de Deus enviar o seu filho, era o melhor momento no relógio, porque todas as coisas estavam concorrendo para ser o melhor momento do envio do seu filho. Então, olha só. Era a plenitude dos tempos por 3 motivos. Vamos falar primeiro de 2. Primeiro, o mundo estava preparado porque tinha um idioma que todo mundo conhecia, que era o grego. Então, o grego koiné, grego koiné em grego é elenikikine, tá bom? Grego comum, idioma comum do povo. Então, o grego koiné, elenikikine, era o idioma da época, era como o inglês hoje. Hoje em dia, você pode ir para qualquer lugar do mundo, se você não sabe o idioma daquele lugar para onde você vai, você pode conversar em inglês, porque a maioria das pessoas sabe inglês. É a língua franca hoje em dia. No Império Romano, o grego era a língua franca, a língua que todo mundo sabia falar. O grego era a língua catedrática dos sábios, dos filósofos, esse aí era o grego catedrático. Aí o grego comum, o grego koiné, ou elenikikine, era o grego do povo, que o povo também conhecia, o povo falava. Então, o mundo estava preparado com um idioma, para que nesse idioma, além do idioma hebraico, que era o idioma do povo de Deus, o evangelho pudesse ser transmitido. Tanto que o evangelho de João foi escrito em grego e a maioria do Novo Testamento foi escrito em grego. Até onde eu sei, com exceção do evangelho de Mateus, que foi escrito em hebraico. Então, o mundo tinha um idioma na plenitude dos tempos para espalhar o evangelho de Cristo. Então era bom que Jesus viesse naquele momento. Outra coisa importante, o Império Romano estava em ascensão no mundo. O Império Romano governava todo mundo civilizado daquela época. Inclusive, o povo de Deus estava debaixo do domínio do Império Romano. Então, 3 coisas importantes o Império Romano fez. O cenário político era favorável, o Império Romano estabeleceu a paz romana, que era uma paz relativa, porque ele dominou todo o mundo civilizado, então não tinha ninguém para fazer guerra com eles. E ele também não ia fazer guerra com ninguém, porque já tinha dominado todo mundo. Então, primeiro cenário de plenitude dos tempos em relação política. O cenário político era favorável. Depois, o cenário cultural era favorável. Havia uma língua só, uma língua franca, falada por todo mundo, que era o grego, como eu disse. Então o judeu falava, a maioria dos judeus ali entendiam, não sei se pouco ou muito, mas tinha muita gente fluente no grego, então era a língua pela qual se podia espalhar o evangelho. Então, cenário político favorável, cenário cultural, idioma favorável e cenário religioso favorável. Havia uma grande expectativa naquela época de que o Messias viria por aquele tempo. As pessoas estavam esperando. Se você ler a escritura ali, você vai ver que as pessoas estavam esperando. Inclusive Simeão e Ana, né, quando pegaram o menino Jesus no colo e apresentaram ele a Deus, louvaram a Deus, porque estavam esperando a chegada do Messias. Então, a plenitude dos tempos significa tempo completo. Plenitude é completo. Plenitude dos tempos, pleromatochrono, é o tempo cronológico completado.
naquele momento que o tempo cronológico para o plano de Deus se completou, então o Império Romano já tinha trabalhado fazendo estradas, formando vias seguras, patrulhadas e tal, e o idioma grego era o idioma no qual ia se espalhar o evangelho. Então realmente era o melhor momento. Então a plenitude dos tempos é o ápice, o ponto mais alto do plano de Deus, onde o tempo cronológico chegou no seu ápice. E aí Deus, nesse momento, envia o seu filho. Todas as condições eram favoráveis para a chegada do Messias. Item de número 2, do tópico 2, nascido sob a lei, o filho nascido sob a lei. A expressão nascido de mulher e nascido sob a lei expressa duas coisas. Nascido de mulher significa que Jesus assumiu a natureza humana. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e nessa condição foi até a morte, e morte de cruz por nós. Então, nascido de mulher significa que ele nasceu de Maria, pelo propósito de Deus, com a ação do Espírito Santo. Então significa que Jesus teve duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Nascido sob a lei significa que quando Jesus nasceu, a lei de Moisés estava em pleno vigor e era exigente com todo aquele que era chamado de servo de Deus, de filho de Deus, que fazia parte do povo de Deus. Jesus vem e ele foi o único na história da humanidade capaz de cumprir toda a lei. Mateus 5 e 17. Então ele foi o único homem que cumpriu toda a lei. Nascido debaixo da lei, então, significa que ele nasceu num período em que ela era vigente, então ele se submeteu a ela e ele a cumpriu. Quando Jesus cumpre a lei, então ele faz com que ela caduque e agora ele estabelece uma nova lei, que é a lei do amor. Sabia que dá para ver essas duas leis ali no caso da mulher adúltera? No caso da mulher adúltera, a gente vê a Torá, a lei de Moisés, lei escrita com L maiúsculo, deve ser escrita com L maiúsculo, porque é a lei de Moisés. Os homens disseram assim, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, e a lei manda que a apedrejemos. Então aí é a lei de Moisés. Aí depois a gente vê a lei do amor. Jesus falou assim, tudo bem, pode apedrejar aquele que não tiver pecado. Aí se manifesta a lei do amor de Cristo por aquela mulher que a salva. Foi saindo cada um, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, todos eram pecadores, todos saíram da presença dele, da mulher, e deixaram ela ali. Então ali a gente percebe duas leis, a do amor e a de Moisés. Jesus cumpriu a lei de Moisés para que pudesse colocar em vigência a lei do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor agora ia reger a conduta humana, a vida humana. E agora o item de número 3, a adoção de filhos. A obra do filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas 4 e 5. Uma curiosidade que a gente tem aqui no comentário é que a prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas entre os gentios, entre os gregos, era muito comum, era uma coisa comum. Então Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus nos salvar em Cristo, nos tornando então filhos de adoção. Eu falei na primeira, na segunda aula, deixei até vídeos indicados para vocês, deixei um short mostrando 2 termos gregos para filho. Vou comentar agora e vou deixar esse short também na descrição dessa aula de hoje. A gente tem 2 termos no grego para filho, tekna e ios. Ios é o filho adulto, o filho de maior, aquele filho com plenos direitos, aquele filho herdeiro. Jesus é chamado no grego de Ios Tufeu, filho de Deus, porque ele carrega toda a plenitude de filiação. Ele tem todos os direitos de filho e o pai o ama, porque ele é filho legítimo. E além de ser filho legítimo, o pai também o ama, porque ele faz toda a vontade do pai. Então, Ios. No mesmo campo semântico de ios está iutecia. Iutecia é adoção. Perceba que, ó, ios, iutecia. Então, filho, filiação. Filho, adoção. O ios é o filho que ele é primeiro legítimo, né? Mas ele também é aquele adotado. O que significa dizer, em termos etimológicos, que nós,
em Cristo, recebemos a adoção, iutesia. A gente se torna filho com plenos direitos. E o outro termo para filho é tekna. Tekna significa filho também, mas é o filho pequeno, é o filho até a idade da adolescência, tá bom? Vamos dizer assim. É a criança. Tekna é criança e ius é filho, adulto. Então nós somos, o apóstolo Paulo, quando ele quer mostrar o amor e o cuidado de Deus para conosco, dizendo que nós somos filhos, ele usa tekna, porque tekna está falando de criança. Então já exige amor. Criança exige amor. Criança exige colo, exige cuidado, né? Educação e tal. Já Ios, que é o filho adulto, não. O adulto, inclusive, ele ajuda a família, ajuda o pai, ajuda a mãe. Ele já não precisa mais ser educado, cuidado como uma criança. Ele já é uma pessoa adulta. Então, nós somos filhos adotados e nós temos pleno direito nessa adoção. Do mesmo jeito, Jesus é filho por natureza, nós adotados, mas os mesmos direitos que Jesus tem em relação a Deus, nós como adotados, recebendo a natureza de Cristo em nós, temos também. Essa é a beleza da adoção de filhos, do item 3. Tópico de número 3, a trindade no plano da salvação. Item 1, a vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Está dito assim, ó, em João 6,38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, o próprio Jesus disse que era que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perdesse, fosse condenado, né? Com exceção de Judas, que não foi um plano de Deus. Judas foi condenado pela escolha dele mesmo. Mas a gente não vai discutir o caso de Judas, porque é complicado, vai acabar com a nossa aula, tá bom? Mas todos aqueles que vieram a Cristo, ele os salvou. Mas a salvação não é uma imposição. A salvação é uma coisa que a gente precisa querer, né? Desejar e se submeter ao projeto, plano de Deus, às exigências de Deus para sermos salvos. A salvação tem um plano, um projeto, um segmento, e a gente precisa se enquadrar para ser salvo. Judas não se enquadrou, por isso que não foi. A vontade do Pai, então, é realizada plenamente no Filho, porque ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era salvar os homens. E João 8,29, aqui no comentário, diz assim, porque eu faço sempre a vontade dele, eu faço sempre o que lhe agrada. E é por isso que Deus ama Jesus. Eu comentei, ou foi na primeira ou na segunda aula, inclusive falando da vontade de Evdóquia, que é um termo teológico importantíssimo para revelar que só Jesus faz plenamente a vontade de Deus. E a vontade de Evdóquia, de Deus, é aquela vontade de Deus que é realizada por Cristo e que agrada plenamente a Deus. Olha só aqui, ó. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus é o único que satisfez a Deus. Quando no seu batismo, a voz do céu diz assim, ó, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Então, Jesus é esse. A vontade do Pai é plenamente, então, realizada no Filho. Isso aí é o item de número 1. Para terminar o item de número 1, por meio da sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo, nós vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. O Pai envia, o Filho morre pela humanidade e o Espírito Santo coloca isso no coração dos pecadores. Vou deixar uma nota para vocês no blog sobre justiça, em 3 aspectos, tá bom? O que é justiça? Dá até uma pregação essa nota que eu vou deixar lá, hein? Se você é pregador, as 3 dimensões da justiça de Deus. Eu já deixei até o título, hein, para você. Vai ficar facinho. A justiça como atributo, isso aí fala do caráter de Deus. Nós temos Romanos 3, 24 e 25. Deus precisava mostrar a sua justiça porque Deus é santo. Deus vive em santidade. Né? É característica de Deus. O homem pecando, se rebelando contra Deus, era justo, então, era justiça da parte de Deus julgar esse homem, essa humanidade. Ele fez isso, mas ele não faz com que o homem pague esse preço. Ele mesmo pagou pelo homem, porque ele enviou seu filho para morrer por esse homem.
Então, a justiça aqui, o primeiro âmbito, a primeira dimensão da justiça de Deus é a justiça em forma de atributo. É a justiça que é o caráter de Deus. Então, a sua criatura, desobedecendo, pecando, se rebelando, ele precisava julgar. Ele julgou, mas julgou com o maior amor possível. Enviou seu filho ao mundo. Amou de tal maneira que enviou seu filho ao mundo. Seu filho, que é Deus, portanto participa da divindade, como a gente explicou na aula passada, morreu pela humanidade. Então, é o próprio Deus se sacrificando pela humanidade. Satisfez completamente a justiça enquanto caráter, atributo. Segunda dimensão da justiça, segundo aspecto da justiça, é a justiça enquanto retidão imputada. Deus justifica o pecador, mandando Cristo para morrer por ele. Quando esse pecador recebe o substituto, que é Cristo, então a justiça de Deus lhe é imputada. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, quando a gente crê, a gente recebe a justiça, o perdão, a justificação. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, a terceira dimensão da justiça, é o contexto histórico. Os pecados foram cometidos na presença de Deus, debaixo da paciência de Deus. Paulo menciona a remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. O que Paulo está querendo explicar aqui é que no Antigo Testamento, Deus não escancarou os nossos pecados e não nos matou aleatoriamente pelos nossos pecados, né? Mas ele providenciou um ritual, uma forma de cobrir os pecados. O animal que era oferecido em sacrifício pelo pecador cobria o pecado do pecador. Mas lembra que é só um quipá, tá bom? É só uma cobertura, até que chegasse a plenitude dos tempos e viesse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os animais, os cordeiros da antiga aliança, cobriam o sangue deles, como expiação e propiciação, cobria o pecado, mas o pecado permanecia lá. Agora, em Cristo, não. Ele tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque esse sangue é um sangue imarcessível, que não murcha. É um sangue expiatório perfeito. É o sangue não de bodes e de touros, que não podem perdoar, apagar pecados, mas é o sangue de Cristo, da segunda pessoa da Trindade. O sangue do Filho de Deus, perfeito para não cobrir, mas eliminar, apagar os pecados. Item de número 2 do tópico 3, a mediação exclusiva do Filho. Só Jesus pode mediar entre Deus e o pecador, porque foi ele que morreu na cruz pelo pecador. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso exclusivo, ele é somente através de Jesus. Jesus é a revelação plena do Pai, conforme a gente vê em João 1:18. Filipe falou para Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E ele falou assim: se você está me vendo, você está vendo o Pai. Então Jesus é uma epifania de Deus. Jesus é a verdadeira revelação do Pai. O acesso ao Pai é exclusivo por Jesus porque só Jesus pôde cumprir toda a lei, né? E fazer com que ela envelhecesse, trazendo agora a nova lei, que é a lei do amor. Porque Deus amou o mundo, então salva o mundo através do seu Filho. E essa mediação de Jesus está dentro do plano, não só de Jesus para salvar a humanidade, mas da Trindade para salvar a humanidade. O Pai envia o Filho obedece e vem, morre pela humanidade, e o Espírito Santo incute essa mensagem no coração dos pecadores pela obra evangelizadora que a igreja deve fazer. A ação do Espírito, a obra do Espírito em relação à salvação é o item 3, a aplicação da salvação pelo Espírito. Sempre Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. O Espírito Santo, chamado também de Consolador, Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse: o Espírito virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos isso em João 16, de 8 a 11. Então, é o Espírito que ilumina a mente do pecador para que ele tenha conhecimento de Deus. Na segunda aos Coríntios 4:6 a gente vê isso. Ele ensina a verdade, ele nos guiaria por toda a verdade. É o que a gente tem em João 14:26. Ele regenera o pecador,
Tito 3 e 5, e ele sela os crentes para a salvação, Efésios 1 e 13. Então, além de tudo isso, ele opera a santificação progressiva na vida do crente, segundo aos Tessalonicenses 2 e 13, e assegura a perseverança na vida do crente. Ele dá esperança por crente, o crente enxerga o que o espera na vida eterna e então persevera. E o Espírito Santo, como Jesus e o Pai, nenhum age unilateralmente. Cada um age no seu tempo. O Pai no início, Jesus no meio e o Espírito Santo agora no final da existência da humanidade. Mas a cada um no seu trabalho, no seu papel, no seu ministério, na sua função ministerial. A missão do Espírito Santo é intrinsecamente a de exaltar e de glorificar a Trindade. O papel do Espírito Santo hoje glorifica de forma direta e indireta a Trindade, da qual ele mesmo faz parte, sendo a terceira pessoa. E a verdade prática dessa aula de hoje é: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação. A gente viu que os três trabalham em harmonia. A aplicação pessoal para as nossas vidas é a seguinte: reconheça que a salvação planejada e realizada pelo Deus Trino revela seu amor eterno, nos chamando à adoração, à gratidão e ao trabalho de anunciar essa mensagem ao mundo. Que mensagem? Que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores e que todo aquele que nele crer terá a salvação. E a nossa conclusão: a salvação é uma ação concreta da Trindade. É uma ação que a Trindade executou na história da humanidade. O Pai planejou com seu grande amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que, a aula de hoje, enviou o seu Filho ao mundo. Envia o Filho e ele executa o plano da salvação, morrendo pela humanidade e salvando, e o Espírito Santo, como eu disse mais de uma vez na aula de hoje, aplica isso com eficácia no coração do pecador. É isso então, espero ter acrescentado ao seu conhecimento com esse meu comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, sua inscrição, seu like, seu compartilhamento são muito importantes para ajudar o nosso canal a crescer. Manda lá para os irmãos pelo WhatsApp, publique no seu Facebook a nossa aula, isso vai ajudar bastante a gente, tá bom? E vai ajudar os irmãos também. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, seja membro do nosso canal. E se quiser falar direto comigo, seja membro consultoria. Fique com Deus então e até o nosso próximo vídeo.